Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula vamos dar continuidade ao assunto de coerência textual, a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para esse texto. Já abordamos nas videoaulas anteriores 8 dos chamados fatores de coerência textual, que são os fatores que influenciam no processo de produção textual. Vamos recapitular: os elementos linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as inferências, os fatores de contextualização, a situacionalidade, a informatividade e a focalização. E nessa aula nós vamos abordar o nono desses fatores, que é a intertextualidade, que está relacionada ao fato de que a produção e recepção de um texto refere-se ao conhecimento prévio de outros textos. Intertextualidade é um assunto muito extenso, que o nosso canal vai aprofundar em algumas das próximas videoaulas. Então, além de uma videoaula sobre coerência textual, essa videoaula é também a videoaula introdutória ao assunto de intertextualidade. Para essa videoaula, nós pedimos que vocês leiam previamente o material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra disponível na descrição da videoaula. Nesse material didático, o texto 1 é a letra da música Eduardo e Mônica, de Renato Russo, enquanto que o texto 2 é a crônica Eduardo e Mônica 2018, do jornalista Léo Aversa. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Em 1986, Renato Russo escreveu a música Eduardo e Mônica, que narrava a história de um casal de jovens em Brasília. E mais de 30 anos depois, o jornalista Léo Aversa publicou a crônica Eduardo e Mônica 2018 no jornal O Globo, transformando os personagens Eduardo e Mônica em oponentes entre si, embora houvesse uma referência inicial relativa à música de Renato Russo, pressupondo que esses personagens seriam amantes. Pelo menos na crônica de Léo Aversa, os personagens trocaram telefone, o que nos faz imaginar que havia um certo clima. Só que no caso da crônica de Léo Aversa, a ideia de amor entre os dois não chegou a se concretizar, diferentemente do que aconteceu na música de Renato Russo. Na crônica de Léo Aversa, o que mais aconteceu foi briga entre os dois, para não dizer arranca-rabo. Então a relação entre os dois textos é sugerida pela semelhança de títulos. E é claro que quem leu pela primeira vez a crônica de Léo Aversa imaginou que seria um casal, tal como acontecia na música de Renato Russo. Só que nós encontramos na crônica de Léo Aversa muitas frases parecidas com as que aparecem na música de Renato Russo, e algumas até iguais. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam esses dois trechos de cada texto. A começar, podemos ver uma mesma frase que aparece nos dois textos. Léo Aversa repetiu uma frase de um outro texto de um outro autor. Quando isso acontece, temos a chamada intertextualidade de forma. Trata-se de um recurso linguístico que consiste exatamente nisso: a repetição de expressões, enunciados ou trechos de outros textos, ou ainda a repetição do estilo de um autor ou de determinado gênero de discurso. Vejam agora exemplos em outros textos. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber como algumas frases foram repetidas de um texto para outro, embora cada texto como um todo é diferente do outro. Muitos teóricos também consideram a intertextualidade de forma o que ocorre
quando o conhecimento de mundo é armazenado na memória dos indivíduos, de tal forma que esse conhecimento vai se acumulando quanto aos diversos tipos de textos utilizados numa dada cultura. Nesse ponto entram, por exemplo, os contos de fada, que ao serem contados para uma criança, fazem com que essa criança crie um modelo de história próprio, que essa criança tende a reconhecer. E com o tempo, a criança vai tomando conhecimento de outros gêneros de texto, através de uma aprendizagem mais sistemática. Agora vamos voltar àqueles 2 trechos que nós usamos para abrir esse quadro. Vejam os trechos que nós estamos destacando agora em vermelho. Nesse caso, o diálogo entre os textos é estabelecido muito mais pela diferença. A canção de Renato Russo já estava na memória do público. E a semelhança entre os trechos destacados faz com que haja uma ideia de contradizer o que estava na canção de Renato Russo, por parte do cronista Léo Aversa. Uma contradição que mais adiante vai ser reforçada nesses trechos que nós estamos acrescentando agora. Diferente do que aconteceu na música de Renato Russo, na crônica de Léo Aversa, Eduardo e Mônica não se tornam um casal, e sim 2 rivais. Temos nesse caso a chamada intertextualidade de conteúdo. Quem quiser pode dar uma pausa. No caso da intertextualidade entre a música de Renato Russo e a crônica de Léo Aversa, temos o que nós chamamos de uma subversão, que ocorre quando num texto é inserido um trecho de um outro texto, modificando no sentido de contradizer o texto original. Existe ainda uma outra forma de intertextualidade de conteúdo, que é o que acontece quando num texto é introduzido um trecho de outro texto, modificando no sentido de concordar com o original. Temos nesse caso a chamada captação. Quem quiser pode dar uma pausa para ler esse exemplo que nós apresentamos. Bem, tanto a captação quanto a subversão são casos em que a fonte original não é mencionada. Nós chamamos isso de intertextualidade implícita. Existe ainda a chamada intertextualidade explícita, quando aí o texto menciona a obra original. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Essa aula sobre coerência textual foi também a aula introdutória ao assunto de intertextualidade, que é um fator de coerência textual, no sentido de interferir no processo de produção textual. E o assunto de coerência textual, que é a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, por enquanto fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês
que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.